Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma linguagem com a qual Deus fala conosco. Deus poderia usar diversas maneiras de se comunicar com nós, seres humanos. E, de fato, nós tentamos buscar um diálogo com Deus de diversas formas. Antes de Jesus Cristo, nós, seres humanos, buscávamos a Deus fazendo sacrifícios de animais, sacrifícios de vegetais. Algumas religiões primitivas faziam até mesmo sacrifícios humanos. De maneira que, ao observar a natureza, tentavam agradar aquilo que seria Deus. Ainda hoje, tantas pessoas se encantam com as belas cachoeiras e serras e trilhas, olham nascer ao pôr do sol e sentem uma espécie de vibração, uma espécie de contentamento. E ali procuram se comunicar com um ser, uma divindade, algo que se sabe que está acima da nossa natureza. A criação, ela fala de Deus. Mas, meus irmãos, Deus não quis deixar cada um de nós tateando a sua procura. Deus não quis nos deixar no escuro. Ele quis se comunicar conosco. Ele quis falar conosco. Se antes procurávamos Deus por formas que tantas vezes não eram boas, com Jesus Cristo, seu único Filho, Ele envia este Jesus para dizer: quem me vê, vê ao Pai. E aquele que vem a mim, verá o Pai. Aquele que fala comigo, fala com o Pai. Jesus foi esta ponte entre Deus e a humanidade. Em Jesus Cristo cessam os sacrifícios. Não precisamos sacrificar nenhuma criatura mais para poder tentar falar com Deus. Em Jesus Cristo cessam os mitos, cessam essa contemplação esotérica da natureza.
Não é ali, naquela respiração, olhando o pôr do sol, que nós vamos falar verdadeiramente com Deus. Não é ali mais. Jesus Cristo mostrou o caminho que leva ao Pai. E Jesus nos ensinou a linguagem da comunicação do Pai conosco. Deus usa uma linguagem própria. E essa linguagem se chama o amor. É através do amor, com A maiúsculo, que Deus se comunica conosco. Essa linguagem do amor é a linguagem de Jesus. Jesus ensinou-nos a amar uns aos outros. E à medida que praticamos esse amor de caridade, esse amor desinteressado, aquele amor que faz com que eu saia de mim, do meu egoísmo, e vá ao encontro do outro, à medida que eu pratico esta linguagem afetiva de amor, eu vou me comunicando com Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão, que vê, esse é um mentiroso, como vai dizer São João na sua carta. Só podemos nos comunicar com Deus através da linguagem do amor. E esse amor, na Santíssima Trindade, é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, que transborda na criação humana. Quando os apóstolos entenderam isso, que eles precisavam colocar em prática aquele mandamento que Jesus deixou na última ceia, ou seja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando eles começam a fazer isso, e unidos à Virgem Maria, por 9 dias no cenáculo, pedem que esse amor se torne operativo, Deus então determina: vocês estão prontos para falar a linguagem do amor. E envia sobre eles o Espírito Santo de Deus. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele, de uma forma tão impressionante, narra esse episódio em uma imagem forte, como eles estavam tão abrasados de amor, que era como se línguas de fogo estivessem sobre eles. E eles passam a falar várias línguas. Esse mistério da glossolalia dos apóstolos significa, meus irmãos, que quando nós fazemos as nossas ações com amor, imbuídos de amor, de verdade, não importa a língua que o próximo fale, ele irá entender que aquilo que você está fazendo é um ato de amor. De fato, havia em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, pessoas de todas as nações que tinham subido àquela cidade santa para celebrar aquela festa, uma festa agrária, da colheita. Mas naquele dia acontece esse milagre. Os apóstolos começam a pregar o nome de Jesus com amor para aquelas pessoas. E cada um na sua própria língua os entende. Irmãos, a linguagem do amor é universal. Todo mundo sabe quando alguém faz algo por nós gratuitamente, sem esperar nada em troca. Ao mesmo tempo, a gente sabe quando alguém faz algo por nós com segundas intenções. A linguagem do amor é inteligível por todas as pessoas. Jesus, ele funda a igreja e dá esse mandato missionário para ela, para que ela possa, usando a linguagem do amor, apresentar Deus Pai para todas as nações. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, irmãos e irmãs. O Espírito nos foi dado aos nossos corações, e nós podemos chamar Deus de Pai. Através dessa linguagem, o nosso coração se enche de força, de coragem e nos capacita para, como Jesus Cristo, também fazermos o bem, fazermos obras de amor. Isso é Pentecostes.
O Pentecostes dos cristãos é diário. Todos os dias, quando você acorda, você pede que Deus venha em seu auxílio. Você começa o seu dia fazendo o sinal da cruz quando você acorda. Você reza a oração do Espírito Santo. Você pede que Deus caminhe, conduza os seus passos naquele dia. E ali, naquela simples oração que você faz quando você acorda, o Espírito Santo mais uma vez te capacita para usar a linguagem do amor. Padre, parece que eu não estou vivendo isso na minha vida. Parece que à medida que o tempo passa, mais egoísta, mais triste, mais acabrunhado eu fico. Irmão e irmã, se você está vivendo a sua vida desse jeito, peça que o Espírito Santo renove a sua espiritualidade. Porque, como nós cantamos na sequência, o Espírito Santo é uma luz bendita que crepita dentro de nós. Ele lava o que em nós está sujo, ele rega o que em nós está seco, ele dobra o que é duro, ele guia no escuro e aquece a frieza do nosso coração. Se queremos viver a linguagem do amor e sermos como Jesus Cristo, precisamos todos os dias pedir que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa história, a nossa existência. É um dom de Pentecostes. O Espírito dado por Jesus nos capacita para falar a linguagem do amor. Incline a sua cabeça na presença do Senhor e nesse instante peça que o Espírito Santo venha em socorro da sua fraqueza. Peça a Ele a graça de falar, de viver esta linguagem, a linguagem do amor.